na nossa entrevista de todas as tardes aqui na Rádio Bandeirantes. Um documento foi divulgado, esse documento Covid-19 e Desenvolvimento Sustentável, produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, parceria com o Unicef, com a Unesco e com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde, que diz que o mundo está retrocedendo em relação a vários objetivos que buscam ações para reduzir pobreza, reduzir proteção ao meio ambiente, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e houve um aprofundamento de todas essas desigualdades a partir da pandemia da Covid-19. Para falar sobre esse estudo, nós estamos com a Lígia Bahia, que é especialista em saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oi, Lígia, como vai? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Lígia, ninguém se prepara para uma coisa desse tamanho escandalosa como tem sido a pandemia. Oportunamente para um evento desse tamanho, mas as nações minimamente têm que ter aquilo que se chama de colchão para oferecer à população a condição mínima de uma qualidade de vida X, dependendo do país que a gente esteja falando. Alguns, a qualidade de vida, se eu falar de populações da África, o mínimo é diferente do que é o mínimo para alguns países da América do Sul, vai ser gigantescamente diferente para países da Europa, da Ásia, enfim. Mas falando especificamente do Brasil, onde essas diferenças ficaram muito exacerbadas, onde é o principal flagelo quando um evento desse tamanho acontece? É simplesmente a baixa renda da população e a falta de dinheiro para comprar comida? Não, claro que não, né? Na realidade, assim, as desigualdades, elas não dizem respeito só, digamos, a ter ou não ter dinheiro, né? Começa na moradia, na educação, na saúde, no lazer, né? No acesso às possibilidades culturais. Então, um país como o Brasil, né, no qual as desigualdades já eram muito grandes, né, e a gente já vinha ampliando, né, as desigualdades, a gente já sabia disso, né, que nós somos um dos países mais desiguais do mundo. A pandemia, ela castiga, assim, muito, né, muito, porque, de fato, assim, ela entra por dentro das desigualdades. É como se o vírus ele tivesse uma predileção pelas desigualdades. Por quê? Porque ele atinge populações mais suscetíveis. Quais são? As populações que moram mal, as populações que trabalham de maneira precária, as pessoas que estão expostas a aglomerações, né, o tempo todo, né, andando em transporte coletivo lotado, morando em péssimas condições, populações de rua, né, as populações indígenas nossas, né, que sempre foram muito desiguais em relação aos seus padrões de vida, sua possibilidade de viver mais tempo, e, é claro, também, né, as populações negras. Então, para o Brasil, a pandemia ela foi assim, muito desafiante, né? A gente poderia ter assim, feito do limão uma limonada, né? Conhecendo essas desigualdades, a gente podia ter fechado um pouco esse ato, né? Entre classes sociais, entre segmentos sociais, mas não foi o que ocorreu. A condução que o governo federal adotou e vários dos governos estaduais, ela ampliou as desigualdades, né? Então, por exemplo, né, bem claro, né, o fato do auxílio emergencial ter demorado para ser entregue para a população foi um crime, né? Porque esse fato das pessoas terem que sair para trabalhar o tempo todo as expôs à fase inicial do vírus, né? E, além disso tudo, as pessoas não tinham condições de fazer o auto-isolamento. As pessoas não tinham lugares para ficar, para se manter isolado do restante da família. Então, o que a gente vê no Brasil é uma devastação, né? Morreu a avó, morreu o avô, morreu o tio, numa mesma família. Coisas que poderiam ter sido evitadas, né? A gente não conseguiu evitar, digamos assim, o que é esse espalhamento populacional, mas também não conseguiu evitar o que poderíamos ter evitado, que é, digamos, essa transmissão dentro de casa, domiciliar, né? Então, assim, faltou tudo, né? Faltou auxílio emergencial, faltou internet grátis para as pessoas poderem ficar em casa, poderem estudar dentro de casa, né? Teria sido muito importante
que as crianças brasileiras elas estivessem conectadas e que não houvesse interrupção do ensino, como de fato ocorreu, né? E também até para o atendimento à saúde, que teria sido muito importante, né? Que essas populações estivessem conectadas e não desligadas, né? Houve um desligamento, parte da população, classes médias, etc., ficaram dentro de casa, puderam se defender da pandemia, e o restante não, né? O restante ficou à mercê de uma doença muito grave, né? Com alta letalidade. Então, assim, o fato da gente ter perdido 600 mil pessoas significa objetivamente que nós estamos perdendo esperança de vida no Brasil, né? A gente está retrocedendo nos nossos indicadores sociais. Então, isso é de uma gravidade assim, absurda, né? Não quer dizer que não tenha solução. Há vários países que estão saindo da pandemia, olhando para frente, olhando para o futuro, combatendo desigualdades, etc. Mas, por enquanto, esse não é o caso do Brasil, né? Infelizmente. Lígia, a senhora falou sobre a desigualdade, que no Brasil é crônica, é histórica, é gigantesca, e ela se ampliou com a pandemia, indiscutivelmente, inclusive na área da educação, como a senhora frisou, né? Agora, no caso específico da saúde, porque no Brasil, inclusive, a estratificação, aquela coisa convencional de a classe média, a classe rica, a classe pobre, etc., mas no Brasil a renda média é tão baixa que gente que tem um salário que é baixo, inclusive tem dificuldades para pagar as contas mês a mês, entra nessa estratificação como classe média. E muita gente perdeu o plano de saúde, não conseguiu pagar mais. Até porque nós temos uma Agência Nacional de Saúde que parece mais escritório de advocacia dos planos de saúde. Ela sempre defende o lado dos planos de saúde. E muita gente teve de abrir mão do plano para comprar comida, para pagar a conta de luz cada vez mais cara, enfim, para viver. E qual o impacto disso na saúde pública, considerando que o SUS, que é uma ideia muito boa, né? O sistema ele parte de uma ideia muito boa, mas ele tem uma demanda gigantesca, exatamente por essa renda baixíssima que temos no Brasil. Qual o impacto daqui para frente na saúde pública brasileira? Não, olha só, o impacto foi terrível, né? Até porque a gente não conseguiu unificar, né, os recursos que tínhamos, nós não conseguimos juntar o pouco que tínhamos no setor público, com, na realidade, também o pouco que o setor privado tem, como outros países fizeram, né? Então, a gente teve um decreto emergencial, a gente teve um orçamento de guerra, mas a gente não fez o dever de casa. O dever de casa era ter somado os recursos para conseguir responder a uma pandemia, né? A gente não podia ter respondido a pandemia público com público, privado com privado. Olha o que aconteceu. Privado com privado deu na Prevent Senior, né? Então, não é que os planos de saúde tenham atendido muito bem a sua população. Não é, de fato. E a gente sabia que isso ia acontecer. Nós temos um grupo de pesquisa, nós fizemos um documento que parece até uma premonição. Nesse documento, a gente dizia, não pode deixar isso acontecer, porque senão as pessoas que têm plano vão ser mal atendidas, né? O que a gente queria era, digamos, uma coordenação entre público e privado, inclusive pensando na qualidade do atendimento. Então, foi assim, olha só, se correu, o bicho pegou. E se ficou, né, assim, ou o bicho pegou, o bicho comeu. Porque para quem tem SUS também não foi fácil, né? Várias pessoas morreram nas UPAs, sem sequer ter conseguido chegar num hospital. Mas, digamos assim, se a gente olhar para a situação do SUS e para a situação do setor privado isoladamente, a gente vê que teve problema para tudo que foi lado, né? Poderia ter sido evitado? Poderia. Mas as empresas de planos de saúde foram contra. Imediatamente foram contra. Então, é como se a gente estivesse falando um pecado que era absolutamente natural de ser realizado, não houve, né? E não acontece até agora. Se a gente tiver uma nova pandemia, e é possível que a gente tenha uma nova pandemia, assim, essas empresas, elas não se dispõem a ter uma ação que seja uma ação colaborativa com o país.
Eu acho que a gente viu isso, né? Tanto no depoimento da CPI de ontem, quanto a gente está vendo no depoimento da CPI de hoje. É como se fossem dois mundos separados, só que não, né? Porque, na realidade, as pessoas, como você está dizendo, perderam plano, não perderam plano, tinham um plano melhor, aí passaram a fazer o plano da Prevent Senior, e tudo isso assim, gera insegurança, né? Desconfiança, e não necessariamente um atendimento oportuno, de boa qualidade, como assim, que a gente poderia ter saído melhor da pandemia, né? 600 mil mortes é alguma coisa assim, tudo falhou, né? Falhou o SUS, que, como você diz, tem muita gente, né? Tem uma demanda, etc, etc. Mas, repara, o fato de ter plano mais barato, relativamente, como é o da Prevent Senior, não significou que o SUS pôde atender mais pessoas. É uma mentira isso, né? Dizer que quem tem plano está deixando o seu lugar para outra pessoa, para um pobre no SUS. Não acontece isso. Cada vez as pessoas têm mais planos, são planos com coberturas precárias, desse jeito, da Prevent Senior, etc., mais do que coberturas precárias, né? São esquemas assistenciais que ameaçam objetivamente a vida e não necessariamente esvazia o SUS. O SUS tem uma fila cada vez maior. Então, o que a gente precisa pensar é numa alternativa que a gente diga o seguinte, olha só, como é que vai ser o sistema de saúde no Brasil, né? Para todos os brasileiros e brasileiras, porque as necessidades de saúde, né, os riscos à saúde, eles não escolhem, né? São riscos à saúde populacionais e a gente precisa ter respostas populacionais. Uma última da minha parte, Lígia. A senhora afirmou que outras epidemias virão, aliás, epidemiologistas e virologistas concordam com isso, muitos deles tratam até como inevitável que haja outras epidemias. E nesse aspecto, o quanto foi possível aprender, por exemplo, em termos de UTIs disponíveis, o número de UTIs para cada 1.000 habitantes, equipamentos, não depender de importação de equipamentos essenciais e urgentes no enfrentamento de uma pandemia. A senhora acredita que esses ensinamentos estão claros e que eles servirão de parâmetro para políticas públicas? Olha, eu acho que de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Repara, assim, um país que cortou recursos para ciência e tecnologia, né? Como o Brasil fez, ele está fazendo exatamente o contrário, né? É um dever de casa ao contrário. A gente tá dizendo o seguinte, vem a outra pandemia e vai dizimar a população de novo, porque nós não estamos preparados, né? Nós continuamos não preparados. Então, a gente não tem investimento na inovação tecnológica, a gente não tem investimento nessa relação entre as universidades e a indústria, né? Para que a gente, então, consiga ter algum grau de autonomia, não quer dizer total, mas algum grau de autonomia para pensar a saúde do país, as necessidades para o sistema de saúde do país, sequer a gente tem digamos assim, um plano para a produção de vacinas no Brasil, né? Um plano claro para a produção de vacinas. A gente tem a Fiocruz e o Butantan fazendo um esforço danado, mas isso não é um plano de vacinas, né? De produção de vacinas com uma base tecnológica moderna, etc., não temos. Então, ao contrário, né, que a gente estava comentando antes, outros países fizeram a lição, né? Levaram um susto e imediatamente se recompuseram. Então, disseram, não, agora a gente vai olhar para o país, né? O Brasil não, o Brasil está continuando fortemente dependente, né? E de preços muito caros, né? Porque repara o seguinte, imagina o que a gente vai ter que pagar de vacina em 2022, né? Um país com uma renda média, né? Como é que a gente vai continuar competindo com a compra de vacinas com países ricos, né? Se nós não temos capacidade própria de desenvolvimento, de fabricação e, inclusive, até de exportação, né? O Brasil tem essa vocação, né? Inclusive de exportação para outros países da América Latina, de solidariedade continental, etc.
Então, nada disso, a gente está saindo da pandemia sem esse legado. Em relação aos leitos de CTI, que você perguntou, que eu acho uma pergunta muito importante, né? Houve mais recursos para a saúde, mas esses recursos para a saúde eles foram assim, fundamentalmente empregados na organização de hospitais de campanha. Então, a gente está saindo assim, da pandemia também com uma rede hospitalar muito, muito precária, tal como nós entramos. Isso não serviu, assim, de uma maneira geral, é claro que há exceções para ampliar a rede pública hospitalar. Poderíamos, né? Deveríamos, né? Então, a gente, por exemplo, no hospital que eu trabalho, a gente conseguiu uma ampliação pequena de leitos de CTI e estamos correndo o risco já de fechar esses leitos. Por quê? Porque no orçamento de 2022, isso não está previsto, né? Houve aumento do orçamento de 2021 e não necessariamente a gente vai ter garantia de continuidade de recursos para 2022. Então, é um problema enorme, né? Lígia Bahia, especialista em saúde pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lígia, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente volta a se falar. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigada pelo convite. Boa tarde. Boa tarde.